Olá, tudo bem? Hoje, então, nós vamos falar da temática Educação em Saúde, com foco na questão da comunidade, abordando o tema grupos terapêuticos. Então, desde as questões que a gente já viu em sala de aula, falando da parte biologicista, da parte dos avanços tecnológicos em saúde e tudo mais, chegamos agora a uma questão de trabalhar a situação envolvendo o trabalho em grupos. Trabalho em grupo tem que fugir um pouco da questão do conceito biologicista, medicamentoso, voltado para a questão de um conceito ampliado de saúde, dentre dos fatores que determinam a saúde das pessoas. E a interação com o paciente ela tem que ser algo bem mais próximo do que realmente seja a interação de fato, do que medidas que não são interessantes em termos de saúde. Por exemplo, nós estamos apenas para entregar produtos, entregar exames, entregar receituário. Não estamos apenas para passar informações, isso tem outras ferramentas, como as redes sociais. Estamos sim para fazer orientações e principalmente educar as pessoas. E isso são dois princípios fundamentais que direcionam as questões envolvendo os grupos terapêuticos. E lembrando também que é uma necessidade da gente aplicar o conhecimento que nós obtemos dentro de uma universidade para com a comunidade, junto e com a comunidade, fazendo esta aproximação do ensino, pesquisa e extensão juntamente com a comunidade, dentro das suas realidades e demandas, para assim então criar essa intersecção, essa aproximação real, teórica e científica, para que de fato a gente produza conhecimentos e que transforme a sociedade. No nosso caso, transformar a vida das pessoas para que elas tenham mais saúde a partir do conhecimento. Certo? Então, vamos falar hoje do atendimento humanizado e coletivo, a interação em grupo e a comunidade. Então nós temos parcerias tanto no Jardim Sofia como no Leonardo Schlickmann e também no Costa Silva, do qual então a nossa intenção é fazer uma atividade em grupo com públicos-alvo, como os hipertensos, os diabéticos, gestantes e aí por diante. Só que esse trabalho em grupo ele não é simplesmente uma reunião que a gente deposita conhecimento para as pessoas. Tem que ser algo humanizado, coletivo e interativo. E para isso tem que ser preparado dentro das orientações científicas de tratados que estudam essa relação em grupos terapêuticos. Então, quando a gente fala de grupos terapêuticos, nós temos então vários participantes, que por interferências de profissionais em saúde se interagem, com também uma participação de observadores, no qual o termo saúde acaba sendo então discutido de forma organizada, objetiva e estratégica. Não é simplesmente ir falando, temos que ter toda uma preparação para isso. A isso nós chamamos de grupos terapêuticos, que tem que ser construído também dentro daquilo que a extensão nos orienta. Contato com a comunidade, o diagnóstico com a comunidade, uma intervenção pactuada e ter o feedback daquilo que a gente vem desenvolvendo. Então, os grupos eles têm uma importância fundamental porque todas as ações biologicistas e medicamentosas apresentam limitações. E dentro de uma sociedade pós-moderna, como a gente já viu as conceituações, nós notamos que existe um certo risco das medidas biologicistas, como depositar muita confiança apenas na medicação, ou atitudes muito reducionistas também, de enxergar problemas apenas uma parte, e não ver, por exemplo, que a alimentação, hábitos de vida, entre outras situações, podem comprometer a saúde das pessoas, é que faz com que a gente entre em estado de alerta com essas medidas, porque elas podem ser muito insuficientes em termos de saúde. Então a gente sempre ressalta a questão da medicamentalização da saúde, como as falhas da farmacoterapia e também as questões envolvendo faz adoecer as pessoas e as suas
dificuldades de compreensão sobre o que é o adoecimento, né, e por que eu devo me tratar. Então, sendo assim, então, nós temos que trabalhar e podemos trabalhar em grupos, né, a questão da adesão ao tratamento farmacológico, manifestações de efeitos adversos, a prática da automedicação, o incentivo a um estilo de vida adequado e assim por diante. Desta forma, então, a gente pode ver, né, questões comuns, né, que aqui no meu exemplo eu falo da farmacoterapia, mas pode ser de outras temáticas também, e essas causas comuns serem trabalhadas em grupo, né, já que o grupo apresenta, né, uma característica semelhante, problemas semelhantes, né, e desta forma promover o empoderamento, a compreensão e mudanças de atitude que façam com que os pacientes, né, busquem ter mais saúde, ampliando, né, as suas ações e não só reduzindo, né, a medidas, né, bem corriqueiras, como já citei exemplos de medicações, né? Então, há uma necessidade de realmente fazer trabalhos em grupos na comunidade que funcionem adequadamente, né? E os grupos, né, são assim definidos, né? São um conjunto restrito de pessoas ligados por constante tempo e espaço, articulados por mútua representação interna, que propõem, né, de uma forma implícita e explícita, a realização de uma tarefa. Tarefa essa definida pelos profissionais que vão, então, determinar o que é interessante, o que é bom para a saúde daquelas pessoas, né? Aí, então, né, os grupos têm características, têm formas de ser conduzidos, inclusive, né? Os grupos, a priori, são partes que se interrelacionam. Apesar de ter grupos que são bem tímidos, vamos assim dizer, né, há uma inter-relação mesmo fora do espaço-grupo, né? É muito mais que um somatório de indivíduos, né? Um grupo acaba tendo identidade própria, questões em comuns, né, discursos semelhantes pelas semelhanças que apresentam, sobre as questões comuns que acabam apresentando, né? Tem interação afetiva, muitos grupos, né, são inclusive momentos de socialização que as pessoas apresentam, né? E não pode ser um local para depósito de informações apenas, mas sim um lugar de, principalmente, construção da cidadania e que, no nosso caso, entende-se pela questão de fazer com que as pessoas entendam mais sobre saúde, façam mais pela sua saúde e que conheçam mais como ter saúde. E os grupos têm vários tipos, né? Daí nós temos, né, um grupo fechado. O que é esse grupo fechado, né? É aquele que não aceita a participação de novos membros. São grupos que iniciam com determinado objetivo, causa, tem muita questão afetiva, muito vínculo próximo, muitas intimidades, do qual a aceitação de novos membros, né, depende, né, de momentos, né, de oportunidades. Temos o grupo aberto, onde qualquer um pode participar, né, onde nós temos bastante grupos, né, nesse sentido, nas UBSs, inclusive. Nós temos o grupo homogêneo, que só admite assuntos relacionados com o propósito da criação do grupo. Um exemplo clássico são os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, né, que também são grupos terapêuticos, que só aceitam a temática pertinente, né, ao que levou à criação do grupo. Os heterogêneos, né, que você pode abordar qualquer tipo de tema também. Então nós temos essas classificações, né? E temos também os grupos ocasionais, né? Que eles são criados por momentos, circunstâncias próprias, né? Trabalhando questões emergentes. Bom, daí então, conhecendo os tipos de grupos, né? Temos também os diferentes tipos de intervenções. Vocês podem planejar o grupo de vocês de forma expositiva, que é menos comum e muitas vezes menos recomendada. A expositiva se dá quando se tem um assunto que realmente é de domínio de uma categoria profissional, de uma especialidade, do qual realmente ele vai falar e as pessoas com pouco conhecimento vão, né, assimilar, ter mais conhecimento sobre, né? São as únicas razões, né, para se ter um grupo realmente expositivo. Temos opções também de fazer o psicodrama, né? Ao invés de ser assim, uma palestra, como é o expositivo, o psicodrama é uma representação teatral, um sketch, no qual você transmite uma mensagem de uma forma mais leve, mais lúdica, e que são assuntos que já são de conhecimento, né, dos componentes do grupo, do qual talvez tenham compreensões equivocadas ou insuficientes,
que nesta atividade, o psicodrama, né, as reflexões qualificam os entendimentos já pré-existentes, né? Temos também o storytelling, né, que é um braço, né, da questão do psicodrama, só que o storytelling é uma história que se conta, né? Você não tem todo o aparato, né, do teatro que é feito, né, e simplesmente você vai contando uma história que tem uma interface, uma relação com a temática do grupo, de forma a trazer reflexões, né, geralmente alinhados, né, com aquilo que eles chamam de jornada do herói. Né? Então, é uma história que a gente cria segundo um certo enredo, do qual as pessoas vão tendo reflexões. E a importância tanto do psicodrama quanto do storytelling é que ele aborda temas de uma forma mais leve e transfere angústias, autojulgamentos, entre outras situações, para personagens e não para si próprio, o que faz com que as reflexões fluam mais adequadamente, que consiga se digerir as informações sem ter essa culpabilidade, né, de eu estar fazendo errado. Eu jogo isso para o personagem, seja o teatro ou do storytelling, né, e me identifico depois com esse personagem e me transformo, né, fazendo reflexões sobre o personagem em questão. Então, também são formas, né. Tem o debate e intercâmbio, geralmente são assuntos, né, de mais domínio. Isso é muito comum para questões, né, de grupo de gestantes, porque você pode ter gestantes lá que é o 5º filho, então ela conhece muito sobre o processo, né, de ter filho. Juntamente nesse grupo pode ter uma que é o 1º filho, né, então é uma forma de estimular, né, a conversa entre o grupo, onde a experiência pessoal, alinhado às percepções do profissional presente no grupo, faz com que as informações também se clarifiquem, né. E também tem os dinâmicos, né, atividades manuais, né, que você pode fazer o grupo construir alguma coisa. Né? Por exemplo, né, já teve atividades de grupos que construíram caixinhas de medicamento para guardá-lo da forma adequada, né? E assim por diante. Então nós temos esse tipo de intervenções, aí eu peço para que cada grupo pense, né, e reflita sobre a temática, se é uma temática que exige uma questão expositiva, ou se é uma temática, às vezes, que a abordagem pode gerar constrangimento, e tanto psicodrama quanto storytelling sejam interessantes, ou são temáticas em que as pessoas vivenciam muitas situações na prática, como a gestante, como alguns tipos de doenças também, né, do qual seja necessário fazer o debate e intercâmbio, ou se cabe até mesmo uma atividade manual. Isso vai depender muito de que o grupo estará construindo. Daí então a necessidade, né, de planejar, então a necessidade de definir o tema, conversar com os tutores sociais, né, aí nós temos a Cléia, temos o Douglas, temos a Célia também. Uma vez então definido o tema, né, vai ser então desenvolvido, né, a atividade. Temos muitos temas emergentes, né, como hoje fake news e saúde, né, tratamentos alternativos e não alternativos. O importante é sempre, gente, ter o contato com a comunidade e construir junto com a comunidade, né? E não uma atividade, como eu coloquei aqui, né, uma caravela chegando, que é como se fosse, né, na época lá das caravelas, eles avistando os índios e falando: nós sabemos o que é bom para vocês, vocês não sabem de nada. A nossa ideia não é essa, a gente não quer ser, né, desbravadores que agem dessa forma, a gente quer construir coletivamente junto com a comunidade. Então, uma vez que define o tema, temos que definir os objetivos, né? Geralmente os objetivos estão associados a essas questões aqui. Os componentes deverão estar aptos a alguma coisa. Então, aptos a manusear adequadamente a insulina, né? Aplicar adequadamente a insulina. Ter uma conduta frente à situação X. Ter uma conduta frente a alimentos que não eram saudáveis e que agora vão ter que deixar de usá-los, né? Ter uma compreensão melhor ao respeito do tema Y. Ter uma compreensão melhor sobre o uso dos medicamentos junto ou não à refeição. Um outro exemplo, né? E assim por diante. Então o grupo também ele tem que fazer este exercício e traçar esses objetivos, né? É essencial que se trace esses objetivos, né? E lembrando que o trabalho em grupo, né, envolve essa construção coletiva, troca de experiências, valorização, respeito ao saber popular e religioso também. Então tem realmente que às vezes ter um cuidado para não colocar objetivos, né, que firam, né, a autoestima da comunidade, inclusive. Daí então é necessário que o grupo se divida, então, né, façam as tarefas, né,
Um vai ter que coordenar, um vai ter que anotar, né? E assim por diante, né? Vai ter que ter regras, né? Então, antes de começar o grupo, tem que explicar como é que o grupo funciona, porque vai chegar a gente e vai falar para a gente, eu não sei se vai ser uma palestra, se vai ser uma dinâmica, o que, que vai ser. Então, um bom grupo terapêutico começa com as apresentações e dizendo, nosso grupo funcionará assim, incluindo a questão de perguntas só no final, perguntas podem ser feitas durante, né? A gente vai falar um pouco e quer ouvir vocês. É isso, né? Então tem que explicar a regra do jogo antes de começar o jogo. E aí, durante o desenrolar, né, as personalidades aflorescem, né? Então, precisamos ter o coordenador, como eu mencionei, né? Um subcoordenador, se for possível. O relator são 2 obrigatórios que tem que ter, certo? O observador também é opcional, né? Mas, assim, sendo em duplas, minimamente, né? Um terá que realmente coordenar, é o que mais fala, e o outro faz as anotações e auxilia o coordenador, né? E, obviamente, tem que ter, né, os participantes, né? Esses que são, né, o foco principal da atividade. Daí, então, durante o grupo, outras personalidades surgem dentre os participantes, né? Nós temos muito presente, né, aqueles que são chamados de líder de mudança. São os empolgados, né? Aqueles que acham que vai tudo dar certo e tudo mais, né? Só que aí a gente tem que segurar, senão ele toma fala e, né, conduz mais o grupo que os profissionais da saúde, né? Tem um líder de resistência, esse é muito comum, né? Aquele que puxa o grupo para trás, que fala que tudo dá errado, que as coisas não são bem assim e tal. E os dois são importantes para se ter este equilíbrio, né, nas funções, né? Temos o porta-voz, que é aquele que gosta de falar, contar suas experiências. Temos que estar atento para que também não roube, né, o protagonismo da atividade, a condução da atividade, né? Tem o bode expiatório, né, que é aquele que a galera gosta de brincar com ele, né? Vira mais ou menos uma questão de gerar um alívio cômico, né, que a gente vê muito em filmes, né? Do qual alguma coisa que está muito tensa, eles vão falar, o fulano é assim, fulano é assado. Temos que contornar também para que a coisa não virar um bullying ou virar coisa do tipo também, né? E os silenciosos, né? Esses também estão sempre presentes, né? Que são aqueles, né, que, né, não se manifestam e que são importantes para fazer que os demais componentes falem, né? Então, realmente, o silencioso às vezes não quer se manifestar. E há grupos em que eles são muito fortes, né? E a gente tem que calmamente conseguir fazer com que os demais consigam falar, né? Demais, né? Líder de mudança, resistência, porta-voz, né? Principal. Aí, então, temos algumas dificuldades no trabalho em grupo também, né? Tem pessoas que serão resistentes, né? Então, aqueles líderes de resistência serão bem enfáticos. Temos que respeitá-los, conversá-los adequadamente e manter a nossa posição firme, realmente, para que se tenha mudança, apesar dos argumentos que se venham a trazer, né? E a gente refuta os argumentos sempre com respeito, né? Tem muitos que têm medo da perda, né? Deixar de fazer o que gosta ou, né, tocar no assunto que não é interessante, que é, complicações da doença. A gente tem que ser positivo no discurso com essas pessoas. O medo do ataque, que é também, né, aquela sensação de que, né, serei exposto no grupo de alguma forma, vão falar de mim no grupo de alguma forma. Nós temos que, então, deixando as regras claras, né, e conduzindo de uma forma suave, evitar que isso aconteça. A questão da vulnerabilidade, né? Então, há situações realmente que as pessoas possam se sentir vulneráveis, né? Então, aí vai muito de cada um, né? De meio complicado lidar com isso, né? As pessoas podem ter alguns gatilhos que durante a fala, né, se manifestem, mas esses são bem acontecer, né? Tem, então, as resistências, né? Então, a gente tem que mostrar que o novo não é abandonar prazeres, né? Tem que ter questões positivas. Então, se eu tenho que fazer uma dieta, né? Existem dietas que são muito maravilhosas, né? São boas, né? Então, refutar alguns argumentos, né? Que dieta é sempre caro, não é sempre assim, né? Então, levar, acima de tudo, conhecimento, até mesmo para refutar, né, os contra-argumentos que possam surgir também, né? Um respeito a quem não quer mudar, né? Nós não estamos ali para doutrinar as pessoas e nem para culpabilizar as pessoas. Nós não vamos mandar ninguém para o inferno, né? Então a gente tem que respeitar, né? Aquele que realmente for mais enfático, né, terá o nosso respeito, né? E ressignificar, né, o que é bom.
Realmente, o que é bom é cuidar da saúde, abandonar ou ter menos acesso a certas situações que não são mais tão prazerosas se a gente observar, né? Bebida e má alimentação, por exemplo, né? Não é bom. Pode ser entendido como bom, mas existem outras coisas melhores e a gente tem que apresentar, inclusive, esses substituintes, né? Daí então, né? Muitas coisas, né, a fazer, então, ah, atividades que deverão ser feitas, mas o básico isso, tá? Em outra oportunidade, irei falar os demais referentes a esta questão da abordagem em grupo, ok? Inicialmente, então, definam tema, objetivo e tracem, né, as ações pensando, né, nessas possibilidades, né, dessas personalidades surgirem, como abordar o tema, sempre de forma enfática e positiva e refutando de forma positiva alguns sensos comuns, preconceitos, ideias equivocadas que existem sobre manejo em saúde, ok? Um forte abraço, qualquer dúvida fico à disposição.